pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Se você quiser agora, pela fé que te foi dada, Jesus é o autor da fé, disse o escritor aos Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a nossa fé está em Jesus. Se você tem fé, e se você quiser agora profetizar para alguém, profetize alguma coisa, coloque a mão no ombro dessa pessoa, diga assim: eu profetizo prosperidade para você, eu profetizo saúde para você. Se você não sabe o que falar, diga assim: o que você precisa? Eu quero profetizar para você. Aleluias. Eu profetizei aqui, não podia deixar de falar, hein? Estou lembrados que acho que foi a última mensagem que eu preguei aqui, né? A última pregação foi domingo passado. Estão lembrados que eu falei assim: ó, vire para o seu irmão e profetize alguma coisa para ele? Quem está lembrado disso? E aí eu fui nesse moço aqui, ó, Ariel, nosso irmão abençoado. E o que eu profetizei para você? Prosperidade. Eu disse assim, ó, eu profetizo na sua vida, meu irmão, prosperidade. E agora ele vai contar para nós o que aconteceu. Falar mesmo? Pode contar. Não, é que essa semana daí eu estava 4 meses afastado, né, do serviço pela cirurgia, e essa semana já veio um aumento significativo, né? Então, o poder das palavras liberadas sobre as nossas vidas, né? Então, a palavra do Senhor fala que é onde colocar nossas mãos e nossos pés, abençoados serão. Então, não deixe de profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu vou parar de falar aqui, senão eu vou pregar. Bênção de Deus, amém, queridos? Glória a Jesus. Como é importante profetizar, né? Glória a Deus. Quer profetizar mais alguma coisa? Pode profetizar. Nossas palavras têm poder, irmão. Nossas palavras têm poder. Quanto mais num ambiente como esse, tudo muda. Sabia que o ambiente faz a diferença, irmão? Uma coisa é você estar lá na hora do teu descanso, lá no teu deleite, você está lá sentado, deitado na rede e tal, e você falar uma coisa. Outra coisa é você falar no ambiente que você está orando lá. Quando você está no seu quarto fechado, é outra coisa. Quando você está na igreja, é outra coisa. Então, o ambiente manda muito. E nós estamos aqui no meio de pessoas de Deus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: você é uma pessoa de Deus, meu irmão. Diga assim: eu vejo Deus na sua vida. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar, meu querido. Pode sentar, meus irmãos queridos. Pode sentar. Aleluias. É importante. Nós somos mensageiros da esperança. Nós somos chamados para ser vencedores. Amém? Nós somos chamados para andar por cima, para ser cabeça e não cauda. Nós somos chamados para governar com Cristo. Nós somos chamados para ser vitoriosos nas batalhas, porque Jesus está com a gente. Nós somos chamados, queridos, para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Nós somos chamados para ser testemunhas. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Ilhota, Blumenau, Itajaí, até os confins da terra. Hoje, se a Bíblia fosse escrita, hoje seria assim. Se Jesus estivesse aqui hoje: ser-me-eis testemunhas tanto em Ilhota como em Gaspar, Blumenau e até os confins da terra. Glória a Jesus. Nós fomos chamados para ser testemunhas. Nós fomos chamados para ser mensageiros da esperança. Aonde eu vou, eu levo esperança. Aonde eu vou, eu levo esperança. Aonde eu vou, eu levo esperança. Deus tem me levado a alguns lugares, e sempre quando chego nesses lugares, eu levo esperança. Eu disse para uma pessoa que estava numa situação deplorável, está numa situação deplorável, eu disse para ela: eu vim aqui hoje trazer esperança. Olha para mim, eu vim trazer esperança para você. Eu vim trazer esperança para você. Jesus é a esperança para nós.
Jesus é certeza para nós de um amanhã vitorioso, de um amanhã abençoado, de um amanhã na presença de Deus, alegre e feliz. Só Jesus, queridos, só Jesus. Não vale a pena andar mais sem Jesus. Não vale a pena mais, não vale a pena. Jesus é tudo na nossa vida, Ele é tudo, 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 tudo. Ele é maravilhoso, eu estou cada dia mais apaixonado por Ele. Quem está cada dia mais apaixonado por Jesus? Cada vez mais crente você está, isso? É isso? Estou cada dia mais crente. Começa a ler bastante a Bíblia, tá? Eu te indico, eu te recomendo aqui, a recomendação desse servo de vocês aqui. Leia bastante a Bíblia. Quanto mais você lê, mais conhecimento você tem, mais esperança, mais fé, mais crente você fica, mais apaixonado você fica, mais congregar você quer congregar. Irmãos, as pessoas perdem a esperança, estão num desânimo, como disse o pastor Ricardo aqui, é porque as pessoas não tiram mais um tempo para Deus, não leem mais a Bíblia. Aí as frustrações, as pessoas não conseguem lidar com as frustrações, com as lutas que vêm. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E Jesus disse assim: eu estou com vocês todos os dias. Se Ele disse que Ele venceu e Ele está com a gente, então a gente vai vencer também, queridos. Amém? Só que a gente não sabe disso, a gente desconhece essas coisas. Essas palavras são motivacionais, essas sim são motivacionais. Essas sim nos jogam para cima, essas sim nos dão força para continuar, queridos. Leia mais a Bíblia, menos celular e mais a Bíblia. Vamos lançar uma campanha aqui. Amém? Vamos lançar uma campanha aqui, menos celular e mais Bíblia. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Menos celular e mais Bíblia, irmão. Por favor, querido, por favor. Meu Jesus, o nosso tempo é gasto, mal gasto. É mal gasto o nosso tempo, queridos. Ninguém vai poder dizer um dia diante de Deus: Deus, Senhor, a correria estava tanta que... Aí Deus é capaz de mostrar para você lá lá no Data Show, lá no telão, é telão, né? Data Show não é muito mais do que telão. Ele vai dizer assim: então senta nessa cadeira aqui, faça aqui, veja aqui uma retrospectiva da sua vida lá na terra. Veja como é que você vivia lá então. Eu vou provar para você que você tinha todo o tempo do mundo e você não soube aproveitar o seu tempo, gastar bem o seu tempo. Olha aqui, senta aí. E aparece a imagem de você lá na terra. Aqui na terra, né? Aparece a sua imagem, você caminhando, você ansioso, roendo as unhas, mexendo no celular, dirigindo, e com o celular também aqui ansioso, aquela correria, ansioso. Aí Deus vai dizer assim: olha só aqui, o tempo que você tinha e você não soube administrar esse tempo, e aí se ocupou com outras coisas e sofreu coisas desnecessárias. Carregou uma cruz de fabricação própria desnecessariamente. Sofreu desnecessariamente. Tinha caminhos que levou você ao sofrimento que você não precisava passar por eles. Não precisava, era só gastar bem o tempo, administrar bem o tempo que eu te dei. E aí, com esse tempo dado a ti, facultado a ti, você poderia buscar mais a mim, se chegar mais a mim, e eu teria te dado força e graça, você teria dado a volta por cima, teria sido vitorioso. Mas você preferiu gastar o teu tempo tão precioso com tantas coisas menos comigo. E aí é por isso que muitas vezes a gente não vai saber quando vem a luta, quando vem a adversidade. Pedro disse assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa. E com quem ele pode? Com os despreparados, com os desprevenidos, com aqueles que estão dormindo, com aqueles que estão gastando tempo com outras coisas, se enchendo, porque nós somos aquilo que ouvimos e vemos. Nós somos aquilo que ouvimos e vemos, nós somos. Então preste atenção, o que você está puxando para dentro de você? O que você traz para dentro de você? Está se enchendo do que, meu irmão? Está se enchendo do que? Ei, é hora, é reta final.
É momento decisivo, nós temos que caminhar firmes, porque os acontecimentos, quem está aí, quem lê um pouco a Bíblia, quem estuda um pouquinho a Bíblia sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, está percebendo que o mundo está, tudo, o cenário está sendo montado, o palco está sendo montado para a chegada do anticristo. Nós sabemos disso, nós cristãos sabemos disso, que tudo está sendo preparado, e aí a gente fica dormindo no ponto, irmão, fica dormindo, viajando mesmo, literalmente viajando com coisas que, gastando o nosso tempo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Quem quer pedir misericórdia hoje aqui? Eu peço misericórdia para Deus hoje aqui, que Deus me ajude, que Deus te ajude, amém? Diga para o seu irmão, meu irmão, que Deus te ajuda. Fala para o seu irmão, que Deus te ajuda, meu irmão, que Deus nos ajude, meu Deus, que Deus nos ajude, irmão, que Deus nos ajude, meu irmão, que Deus nos ajude. Meu Deus, que Deus nos ajude. Eu tenho orado muito por vocês, por essa igreja. Tenho orado muito por essa igreja. Todos vocês estão debaixo da cobertura espiritual de oração dessa igreja, irmão. Dessa liderança que está aqui. Pode ficar certo disso, pode ficar tranquilo, certo disso, mas não dorme, faça a sua parte. O pastor está orando por mim e com certeza virá o livramento. Virá o livramento, mas faça a sua parte também, amém? Faça a sua parte, vamos fazer a nossa parte, vamos caminhar juntos, amém, queridos? Quem quer um maná fresco hoje? Quem quer um manazinho fresco? Amém? Não vou servir para vocês pão bolorento. Quem sabe o que é boloro no pão, daquele boloro no pão, né? Não sirvo, nunca é servido nessa casa pão de um dia para outro, de 3 dias atrás, sempre é servido nessa casa, nessa mesa, pãozinho fresquinho da padaria do Nazareno, amém? Jesus nasceu aonde? Em Belém. Belém quer dizer casa do pão. Jesus, em João capítulo 6, João vai escrever a narrativa da história de Jesus, ele diz que Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está vendo como a Bíblia se fecha? Jesus nasceu em Belém, Belém quer dizer casa do pão. Jesus mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está vendo? Tudo se fecha, irmão. Nós se alimentamos, Jesus falou assim, também nesse mesmo trecho ali de João capítulo 6, ele falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, eu o ressuscitarei no último dia. São promessas de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Os irmãos põem para nós aqui no telão aqui. Eu queria que os irmãos ficassem bem atentos aí, que eu vou pedir para você estar mudando, né? Para os irmãos acompanharem. Não precisa nem abrir a sua Bíblia, só acompanha aqui no telão. Eu vou ficar em cima de Efésios capítulo 1. Vou extrair algumas coisas lindas daqui que Deus me falará ao coração. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Nós temos algumas coisas aqui. Eu quero extrair aqui 9 coisas. Eu achei aqui 9 coisas que Deus fez por nós. Nesses 13 versículos de Efésios capítulo 1. 9 coisas que Deus fez por nós. E você vai perceber claramente, ao ler aqui Efésios, pode ler em casa depois, com atenção, você vai perceber que tudo é em Cristo. Em Cristo, fala assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, por Cristo, o Pai nos abençoou em Cristo. Estão lembrados quando Jesus falou lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus falou assim, eu sou o caminho. Eu sou o quê? O caminho. O que Jesus quer dizer com isso, pastor Marco, quando ele disse eu sou o caminho? Ele quer dizer assim, tudo tem que passar por mim. Aí ele vai dizer na continuação do verso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo tem que passar por Jesus. A gente vai perceber claramente que Paulo vai dizer aqui no verso 3, a gente vai ver claramente que Paulo
vai dizer que Deus nos abençoou, Deus o Pai nos abençoou em Cristo. Pastor, não tem como ir direto ao Pai? Não tem. Não tem bênção vinda direta do Pai? Não. Deus estabeleceu assim: o meu filho vai ser o mediador, o medianeiro, o mediador entre eu e a humanidade. Nada vai passar senão pelo filho. Nada passa, somente pelo filho. Nada passa daqui para lá, senão pelo filho. Porque o filho vai descer, vai morrer numa cruz. Morreu numa cruz. Deu a sua vida para resgatar a nossa. É o nosso Senhor. Somos propriedades peculiar dele. Ele nos comprou com o seu sangue. Pedro vai dizer isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. Então tudo passa por Cristo. Amém, queridos? Então, quando você for orar, aprenda isso. Ore em nome de Jesus. Ore a Deus. Jesus também é Deus, claro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A triunidade de Deus. Deus é triuno. Nós aprendemos isso ao ler a Bíblia. Mas quando você for orar, se você dizer Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, fazer sua oração, se você não passar por Jesus, você não está de acordo com a palavra de Deus, você pode não ser atendido. Pedisse e não recebesses, porque pedisses mal. Ou seja, não soube fazer o pedido na forma correta, como está aqui. Então nós sabemos que é por Jesus Cristo, amém? Então eu quero pontuar aqui, à luz desse texto, 9 coisas que Deus fez e faz por nós. Efésios capítulo 1 diz assim, e verso 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Está vendo? Tudo passa por Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Tudo passa, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, passa por Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a primeira coisa que Deus fez por nós está aqui no verso 3. Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Amém? Quero pontuar 9 coisas aqui, e eu quero falar um pouquinho de cada uma. Então eu mostro para você que no verso 3, que a primeira coisa, Deus resolveu, através do Filho, como eu já falei, nos abençoar com algumas bênçãos, é isso? Não, com todas as bênçãos. Ou seja, saúde você tem nele, você tem prosperidade nele, você tem segurança nele, você tem esperança nele, você tem uma vida equilibrada nele, é tudo nele. As bênçãos emanam a partir do Cristo ressuscitado, glorificado, que agora senta-se à direita de Deus Pai. Ele é dele que emana as bênçãos para nós. E aí eu acho tão lindo que Paulo vai dizer assim, ó, com todas as bênçãos. Dá para dar um glória a Deus aí? Meu Jesus, se isso não te alegra, eu não sei mais. Com todas as bênçãos, irmão, o que você precisa. Olha para mim, o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, meu irmão, mas Deus em Cristo, olhando para você, disse assim: eu vou te abençoar com tudo que você precisa. Meu Jesus, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é lindo demais para nós, hein, queridos? Isso aqui é forte demais para a gente entender isso, hein? Irmão, um dia quando Moisés foi comissionado por Deus, Deus apareceu para ele numa sarça, disse: Moisés, vá ao Egito e tire meu povo de lá, porque o clamor dele chegou a mim. Aí, Moisés meio que fez corpo mole, mas senhor, eu. Até que enfim ele entendeu, e aí ele foi. Mas antes de ir lá, ele se assegurou de uma coisa: Senhor, espera aí, eu vou então eu vou, tu mandarão junto comigo,
Eu sou meio pesado de língua, não sei falar, Arão vai falar por mim, tudo bem, eu serei como Deus. Deus falou, tu serás como Deus e Arão como profeta. Tua boca lá. Mas Senhor, eu quero me assegurar de uma coisa antes de ir lá. Tá, eu vou chegar lá, o povo está lá escravo, todo mundo chorando, um chorando, outro reclamando, todo mundo lá na escravidão, aquela tremenda confusão. E daí o povo vai perguntar assim, tá, mas quem é que te enviou aqui? Como é o nome dele? Nós queremos saber o nome desse Deus que te enviou a nos resgatar aqui nessa situação. Como é que é o nome dele? E aí Deus é tão maravilhoso que Deus falou assim, Moisés, quando tu fores lá, porque Deus sabia que o povo iria questioná-lo, e aí ao questionar, perguntando o nome do Deus que enviou Moisés, Moisés diria assim, recomendado por Deus, diga lá que o eu sou, isso aqui é lindo, hein? O eu sou me enviou a vós. Pode levantar a mão e glorificar a Deus. O que é isso, pastor? O eu sou. Deus não disse assim, ó, fala o meu nome assim, né? Ele disse o eu sou. Quando ele falou assim, eu sou, ele está dizendo, eu sou o que você precisa que eu seja na sua vida. Ei, está precisando de um advogado, ele é o teu advogado. Está precisando de um médico, ele é o teu médico. Está precisando de alguém na sua vida, eu sou esse alguém na tua vida. Chama canto rabacala surimi canto ramarras. Ei, ele é o que você precisa. Nas entrelinhas se entende claramente, Moisés, diga lá para esse povo lá, que eu sou o que eles estão precisando que eu seja na vida deles. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aí quando eu vejo o Paulão falar aqui, o irmão Paulo falar aqui, o apóstolo do Senhor falar aqui que Deus resolveu em Cristo nos abençoar com tudo que nós precisamos, com todas as bênçãos, eu fico muito alegre. Sabe por quê? Diga, por que essa alegria toda, pastor? Fala. Porque Ele não mudou. Deus não mudou. Aleluias. A gente muda, né, querido? Tá bom, pega aqui. Daqui um pouquinho tá meio virado, né? Tá meio, a lua virou e tal, meio aluado, meio tal. Não, eu não quero mais. Deus não, Deus é o mesmo. Deus não muda. E você acha que hoje, 2000 anos depois, aproximadamente, será que Ele mudou? Ou Ele continua o mesmo? Quem tem certeza no seu coração que ele continua o mesmo, levanta a mão. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele tem todas as bênçãos que nós precisamos. Não precisa pedir para a rainha do céu, não precisa pedir para fulano, beltrano, não precisa rogar por nós, não precisa. A bênção que nós precisamos, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Quem serve a Jesus aqui? Então, se você serve a Jesus, diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, se você serve a Jesus, você tem tudo nele que você precisa. Nele tem tudo o que você precisa. Eu amo Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Tu já pensou? E aí essas bênçãos, eu nem vou entrar nessa parte aqui, ó, que essas bênçãos são depositadas na nossa caixa postal nos lugares celestiais. Essas bênçãos que nós precisamos, tem muitas bênçãos que já foi dispensada, muitas bênçãos dispensadas, mas aí Ele não deu para ti, ele pôs na caixa, no lugar, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. E aí, agora Ele espera a tua atitude. Ele espera a tua atitude de buscá-lo, de estar firme, resoluto. Não, eu vou para cima, eu não paro, eu vou nem que for de arrasto, eu vou lutar, porque todas as bênçãos que nós precisamos já está depositada na caixa postal de cada um de nós. Já foi em Cristo na cruz. Ele venceu para nos garantir as vitórias que precisamos. Uma das vitórias que nós temos em Cristo é permanecermos aqui.
Jesus, na oração sacerdotal, diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Essa bênção da permanência aqui, sem ser molestado, sem ser assediado, sem ser vitimado, porque nós caminhamos firme com Jesus. Nós somos livres de muitas coisas. Nós nem fizemos conta. Quem está aí? A gente nem para fazer conta do que Deus livra a gente, irmão. A gente nem se atém a detalhes que acontecem ao nosso redor, que depois que vai cair a ficha, depois de muitos dias vai cair a ficha, porque Deus livra, Deus protege, Deus te guarda. Ele disse para Jerusalém, para Israel um dia, para o povo dele, disse: eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Ou seja, eu quero proteger vocês. Ele nos garante a proteção, para não sermos molestados, porque senão ninguém ficaria aqui nesse mundo, irmão. Seria o alcançar da salvação e levar para a glória. Ninguém ficaria aqui, porque nós seríamos tão molestados, tão atacados, que viria tudo para cima da gente. Tudo para cima da gente. Pastor, mas mesmo assim a gente vê um mundo contra a gente. Sim, sim, mas ainda que Deus preserva. Se você for ler Tessalonicenses, quando Paulo vai dizer assim, ó, que ainda tem um que o detém, até que seja tirado do meio, ou seja, é o Espírito Santo na igreja. Por isso que nós somos guardados, porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos ovelhas do seu pasto, queridos. Por isso que Ele nos guarda, meus irmãos. Meu Deus, o que eu vou falar mais para você? Nesse verso aqui, encerramos por aqui. Agora olha o verso comigo. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Ele nos tem o quê? Abençoado com todas as bênçãos. Segundo, está no verso 4. Diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Está vendo? Ele nos escolheu, ou seja, nos elegeu nele. Nos elegeu nele, nós somos dele, propriedade dele. Ele diz: aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe, eu te guardo, eu te protejo. Ainda que andares pelo fogo, ele não te queimará, pelas águas elas não te submergirão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você é a propriedade de Deus. Oh, aleluia. Eu disse para vocês que eu queria pontuar 9 coisas que Deus me revelara aqui nesse texto do capítulo, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Então o segundo é: Ele nos escolheu, nos elegeu nele. É outra coisa extraordinária. E aí Ele nos elegeu nele para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Então essa escolha que Ele fez por nós, Ele nos escolheu, Ele tem um propósito nisso. Amém? Ele não vai botar nós numa redoma de vidro, porque Ele não faz isso. Ele vai dizer, ó, pega aqui, sai do mundo. Ele faz assim, ó, sai do mundo, se reveste para voltar para o mundo. Quem entendeu? Olha só, sai do mundo, se reveste com as armas. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, verso 10. As armas de Deus, nos demais irmãos meus, no verso 10. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus. Ele te tira do mundo, te reveste para mandar para o mundo numa missão agora. Você sai numa missão, não sai a passeio. Sai numa missão. Ele disse, eis que vos envio, diz para os seus discípulos, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Será que a missão é delicada? Será que é perigosa a missão? É. Mas Ele nos revestiu para andarmos no mundo sem ser molestado, porque nós somos dEle. Nós somos dEle. Faraó com todo custo liberou o povo. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Faraó com todo custo, 10 pragas, a 10ª morte dos primogênitos. Vai morrer o teu filho. A primeira vez que Deus se apresentou através de Moisés para ele, disse, olha, teu primogênito assim, 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 faça-me, obedeça para que não morra o teu primogênito. E aí Deus é tão misericordioso que correu 9 pragas para depois chegar ao primogênito. Deus já poderia ter resolvido na primeira,
matando logo o primogênito, ele liberaria todos os primogênitos do Egito, liberaria o povo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus vai dando chance para que a pessoa se arrependa. E aí, Deus, com muito custo, Faraó liberou o povo. Mas você acha que ele cruzou os braços, ou foi dormir, ou foi descansar, ou disse, agora estou meio perturbado, eu vou descansar? Não, ele saiu, quando ele liberou o povo, logo após ter liberado o povo, ele saiu ao encalço deles. Ele saiu atrás dele. Então perceba comigo que o inimigo, ele libera, porque há muita pressão de Deus, a força de Deus para ele liberar. Ele tem que liberar, mas saiba de uma coisa, ele vem atrás. Ele é tinhoso, ele é astuto. E aí você acha que depois de liberá-lo, de liberar o povo de Deus, quando ele veio atrás, ele conseguiu alcançar? Conseguiu? Não alcançou. Quando estavam todos numa situação difícil, que não tinha mais saído o inimigo atrás, Deus disse, espera aí, eu faço uma coisa que ninguém faz. Pergunta qual, pastor? Eu abro o mar vermelho para vocês passar. Ninguém pode fazer isso. Eu faço. Abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou. Quando o último passou para o outro lado, que estava em terra seca, já na areia da praia, tinham passado. Miriam e as irmãs começaram a cantar. Faraó veio com toda fúria atrás. De repente, no meio do mar, o mar se volta e mata todos os soldados, o exército de Faraó e Faraó. Então perceba que a proteção de Deus, aquele que Deus escolhe, irmão, não tem o diabo pode fazer de tudo. Deus te garante proteção, queridos. A terceira coisa que Deus me falar aqui nesse texto, está no verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Perceba que eu falei para vocês que tudo passa por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só, nos predestinou. Você nunca pode pegar esse texto aqui isolado, porque aí você vai criar uma heresia daquela braba, como muitos têm feito. Você tem que pôr esse texto aqui ao lado de Romanos capítulo 8, verso 30, e 1 Timóteo capítulo 2 e verso 4, que aí você vai entender esse negócio de predestinação, que muitos fazem um besterol, fazem uma salada e confunde as pessoas. Ele nos predestinou todos, ele predestinou todos para a salvação. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que ele quer que todos os homens se salvem. Ele disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Então ele predestinou todos para a salvação. Mas entre a predestinação, depois tem a escolha. Tem a escolha da minha parte. Eu quero ou não quero o que Deus tem para mim. Eu quero ou não quero o que Deus, a proposta divina celestial, o que Deus está oferecendo para mim. Eu quero ou não quero. Então tem a escolha do homem. Mas de primeiro momento Deus quer que todos sejam salvos. Mas as pessoas não querem. Ele nos predestinou para a salvação. Ele nos escolheu, nos chamou, e nós falamos sim para Ele. E hoje nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, aqui nesse espaço, nessa igreja, glorificando a Ele, retribuindo tudo o que Ele fez por nós. E isso muito alegra o coração dele. Ele vai dizer, eu predestinei ele e ela para a salvação, para morar comigo eternamente. Ele aceitou a proposta, agora eu o justifico no meu filho que morreu numa cruz por ele, e depois então de justificado, ele será glorificado nos céus. Quem pode dar um glória a Deus melhor ainda? Olha só, agora aqui, outro ponto aqui, outra coisa que eu quero pontuar está no verso 6, diz assim, Efésios 1 e 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez, o que, irmãos? Agradáveis, nos fez agradáveis. Outra coisa que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós em Jesus, nos fez agradáveis, porque a gente era o quê? Insuportáveis, cheio de pecadão, cheio de carregado, até a tampa de pecado, distante, blasfemador, reclamador, murmurador, e ele diz, Pai, eu faço eles em mim agradável a Ti.
Oh, Jesus maravilhoso. É por isso que quando você ora, o Pai recebe. O Pai olha para você e diz: meu filho me agrada tanto, mas ele só te vê através de Jesus, amém? Não tem como ir ao Pai se não for por Jesus. Se você não for por Jesus, você nem se torna agradável ao Pai. Tua presença não se torna agradável, não se torna... Deus não vai nem olhar para ti, porque Ele estabeleceu um princípio, estabeleceu isso. É pelo meu filho que vocês vêm a mim. É pelo meu filho que vocês se tornam agradáveis a mim, que eu suporto vocês. Já pensou, irmão, se qualquer coisinha que a gente fizesse, Deus já mandasse um juízo sobre nós? Não sobraria ninguém, meu Deus. Não sobraria ninguém. Eu olho por mim mesmo, eu não estaria mais aqui. Se qualquer errinho que a gente fizesse, né? Não, agora estou em Jesus, estou salvo, aceitei Jesus como meu Salvador. Aí ele vai dizer assim, daqui para frente, agora vai e não peques mais. Mas aí logo depois que ele falou assim para aquela mulher, disse, vai e não peques mais, pode ter certeza que daqui um pouquinho ele pecou de novo. Ele pecou de novo, ele pecou de novo, ele pecou de novo. Mas por que Deus nos aceita? Por que nós nos tornamos agradáveis a Deus? Por Jesus Cristo. Por isso que é glorioso o Evangelho, irmão. Por isso que é glorioso. As pessoas não entendem, é loucura para os que perecem. O pastor Ricardo pregou aqui, é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura, isso aqui é loucura. Mas como, tão errado, tão cheio de coisas, agora diz que Deus aceita ele assim. Se arrependeu, diz que se arrependeu, está numa igreja, se batizou nas águas, está lá ingressado no corpo, está lá fazendo parte da membresia, e agora está tudo certo. Mas ele fez um monte de coisa errada, o mundo não apaga as coisas. Mas Jesus disse, no meu sangue eu apago todos os teus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O mundo não vai aceitar isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, disse Paulo, se é Deus quem os justifica? O mundo não acredita, as pessoas, tem pessoas que não acreditam que você mudou, né? Eu sei que é. Tem pessoas que acreditam, que não acreditam mais que você é feliz sem beber. Ele deixou de beber. Como é que ele é feliz ainda? Ele deixou de fazer coisas erradas que ele fazia. E será que ele é feliz não fazendo mais isso? Bota feliz nisso, irmão. Amém? Nós não precisamos de um copo de cachaça ou de cerveja, ou qualquer outra bebida para a gente ficar alegre, motivado, para a gente estar feliz, para a gente sorrir. Nós não precisamos disso. Nós temos Jesus, amém? Então quem está feliz que se tornou agradável ao Pai através de Jesus? Quem está feliz? Nós éramos insuportáveis, não esquece isso. Em Jesus o Pai disse, não, eu vou aceitar vocês. Aceitar vocês. Pastor, prova isso. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Pronto. Todos pecaram e destituídos foram da glória. Pronto, está aqui, resolvido. Todos são pecadores. Como é que eu me aproximo de Jesus, de Deus o Pai? Como é que eu tenho vida nele? Através de Jesus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Quem pode dar um glória a Deus gostoso aí? Oh, Jesus maravilhoso. Agora, o 7, para nós puxar o freio de mão, para nós indo aqui já. Puxando o freio de mão de pouquinho, para não dar aquele espetão assim, né? Vamos lá. Olha o verso 7. Outra coisa no verso 7. Outro ponto aqui. Em quem temos, o que, irmãos? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos o quê? A redenção pelo seu sangue. Nós temos a redenção. O que é redenção, pastor Marco? O que é redenção? Redenção é ele trazer para você, trazer você para ele e dizer assim, ele não deve mais nada. Tudo que ele devia, como Paulo disse para Filemão, se Onésimo, que eu ganhei aqui nas minhas prisões, se ele te deve alguma coisa, disse para Filemão, escreve na carta para Filemão, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo aqui é um tipo de Cristo aqui na carta, que disse, tudo que vocês devem, Pai, põe na minha conta. Amém? E Paulo vai dizer também assim, aqui ele pegou todo o escrito de dívida que nós tínhamos e rasgou, anulou lá na cruz e nos declara justificados nele.
Isso aqui é evangelho, irmão. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é pregação do evangelho. Isso aqui é pregação do evangelho. Pode ter certeza disso. É Bíblia, palavra de Deus. Então nós temos o quê? A redenção nele. Outro ponto importante. Agora o sexto ponto. Está lá no verso 8, diz assim, ó. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. O que ele fez abundar para conosco? Toda a sabedoria e prudência. Ele fez abundar, ou seja, em Deus eu tenho essa riqueza, essa abundância de riquezas em Deus. Tudo o que eu preciso, já falei, tudo o que eu preciso está nele. Dons, habilidades, tudo eu tenho nele. Eu tenho uma riqueza nele. Eu tenho abundância nele. Nunca vai me faltar o pão. Davi disse, eu fui justo, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, disse ele. Em Deus nós temos riquezas. Onde é que estão as tuas riquezas em Deus, pastor? Onde é que está a nossa riqueza em Deus? Não está só aqui. Eu tenho alguns dons que Deus me deu, que eu tenho como riquezas na minha vida. Eu tenho o entendimento para a salvação. Eu sou um salvo em Jesus, é a maior riqueza. A salvação é a maior riqueza do ser humano. É a maior riqueza. Jesus disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você é mais rico do que o Elon Musk. Só alguns entenderam. Quem entendeu, diga amém. Você é mais rico do que ele. Essas abundantes riquezas de Deus está ao teu dispor. Riquezas de dons aqui, salvação aqui, e quando tombarmos aqui, riquezas incomparáveis lá nos aguarda. Que o olho não viu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou coisas lindas para a gente. Jesus disse, ajuntai tesouro no céu, e é o que a gente está fazendo. Agora, o verso 9 tem outro ponto aqui, outra coisa que eu quero pontuar aqui. Diz assim, ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, descobrindo-nos, ou seja, ele fez-se conhecido para a gente. Ele se revelou, se fez conhecido para cada um de nós. Isso é coisa linda. Você não serve um Deus que você não sabe para onde está indo, o que está acontecendo com a tua vida, o que você pode fazer para agradá-lo. Você não conhece ele, de onde ele veio, se ele nasceu ou não nasceu, Você conhece o Deus que você serve, irmão. A única religião no mundo, a única religião, você pode chamar de religião, não sei, a única religião no mundo é o cristianismo, que é incomparável, porque nós temos base para tudo o que a gente faz na palavra de Deus. O nosso Salvador nasceu de uma virgem, já pré-existia antes da sua encarnação, nós sabemos disso. João capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo se fez carne, nós sabemos disso. Ele se revelou, nasceu numa virgem Maria, que concebeu o corpo dele, porque a alma dele já coexistia. E ele se encarnou, viveu entre nós. Aos 33 anos de idade, deu a sua vida para resgatar a nossa como um cordeiro. João, olhando para ele, disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos a revelação perfeita. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado. Tudo isso a Bíblia fala, queridos. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se assenta hoje se assenta. Nesse momento está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quer mais revelação que isso, irmão? Leia a Bíblia e você vai cada vez mais se inteirar dos assuntos da Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Pode sair, pode dizer. Nós temos um pastor, pode dizer isso para o diabo ouvir. Nós temos um líder, um pastor que ama a palavra de Deus.
Nós congregamos numa igreja que ama a palavra de Deus. Ama, nós amamos a palavra de Deus, de paixão mesmo. Eu amo a palavra de Deus. É a carta magna do reino de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero pontuar aqui. Estou terminando, mais duas. Essa e mais uma. Diz assim no verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Quem está aí? Olha só, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, o que eu pontuo aqui? Ele nos deu uma herança. Amém? Quem fica feliz com herança, que ganha herança? Fica feliz. Fica feliz, é tua herança, é direito, você é filho. Você é filho. Ele nos deu uma herança. Nós temos uma herança guardada nos céus. Ninguém aqui é filho de João, ninguém. O nosso Deus não é um Deus pobretão, não pode fazer nada, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Não é esse o nosso Deus. Ele morreu numa cruz, mas ressuscitou, meu irmão querido. Ele disse, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu tenho poder para dar e poder para reavê-la. E eu acho tão lindo, João capítulo 14. Faz um barulhinho aí. Isso. João capítulo 14 diz assim, ó. Palavras de Jesus. Eu vou, quem sabe? Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar, disse ele. Se eu for, que ele ia, se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Ele começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Ele viu os discípulos atemorizados, coração agitado, todo agitado. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Nas entrelinhas dá para dizer assim, ó, dá para dizer seguramente, a herança de vocês lá é muito grande. O que está esperando por vocês lá é muito excelso, é muito esplendoroso, não tem palavras para mensurar isso, a grandeza disso não tem. O que eu tenho preparado para vocês, quem está aí, dá um glória a Deus aí. Agora para puxar o freio de mão para nós orar. Isso aqui é violento, isso aqui agora, o verso 12. O verso 12, isso aqui é violento. Verso 12, 1 e 12. Isso. Diz assim, ó. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, verso 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus, claro, fostes o que, irmãos? Selados com o Espírito Santo da promessa. Diga comigo, o Espírito Santo é o selo de Deus em mim. É o selo de propriedade de Deus, diga. Como eu sou dele, eu carrego esse selo de propriedade. O Espírito Santo. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, para você definir isso na sua mente. A pessoa entrou pela primeira vez na igreja, ela ouve a mensagem do evangelho, alguém pregando, e no final o pregador fala assim, ó, quem quer entregar sua vida para Jesus hoje aqui? Ela levanta a mão e vem para frente, ela diz com a boca dela, se confessares com a boca e creres com o coração, serás salvo. Ela diz assim, ó, eu aceito Jesus como meu Salvador. Olha só, olha o que acontece. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Na hora que ela diz eu aceito,
A gente não vê, mas no mundo espiritual acontece isso aqui, ó. Deus vem e sela, coloca um selo. Essa é minha, esse é meu. E que selo é esse? O Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo, que é outra coisa. É outra coisa. Só o selo de propriedade, receba o Espírito Santo. Pronto, a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar nela. E aí começa o processo de libertação na vida dela. E aí depois, ela descobre, como os irmãos descobriram, que ainda tem os dons de Deus, tem o batismo com o Espírito Santo, que são aquelas riquezas que eu já falei aqui, que estão à nossa disposição. Então o que Deus em Cristo Jesus nos fez? Nos selou. Nós somos dele, você é dele. Quem pode apontar o dedão indicador de profeta e dizer assim, você é dele? Isso, pode apontar o dedo assim de indicador. Você é dele, você é dele, você é de Deus. Vamos nos colocar de pé. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, a sua família é de Deus. Oh, aleluias, pastor, lá em casa só eu que sirvo ao Senhor. A sua casa será alcançada em nome de Jesus. Você vai dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluias. Todos receberão na sua casa o selo de Deus, sendo agora a propriedade de Deus. Quem crê nisso, eu profetizo que na sua casa haverá salvação, como entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrará na sua casa dizendo, hoje veio salvação a essa casa, e aleluia, trazendo também o selo do Espírito Santo para dizer, você é meu, você é minha propriedade. Uramakama sobre castobenekere mandarasei. Oe masure me calamahas. Ora macanjo para sobrelevar e sopra moque manahá o sebra canjo rabasei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluias. Oh, diga comigo, Senhor, entra com salvação na minha casa. E coisa linda, aí na casa de Zaqueu, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Na casa da sogra de Pedro, alguém disse, Senhor, tem uma pessoa no quarto que não está aqui, o Senhor nem percebeu ela não está aqui, ela está no quarto doente. Jesus foi lá e colocou a mão sobre ela e a febre a deixou. Jesus em casa é saúde em casa. Jesus em casa é saúde em casa, meu irmão. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você. Você não vai orar agora, você vai esperar que eu ore por você. Agora faça isso. Só fica ligadão aí, ligadinho. Não deixa a sua mente dispersar para outro lado. Pastor, amanhã é segunda-feira, já começa a milhão, pastor, a minha vida. Espera, irmão, espera aí, meu irmão. Não saia correndo na frente. Deus está dizendo para duas pessoas aqui no nosso meio, não saia correndo na frente. Você tem saído correndo na frente. Deus diz para você, para essas duas pessoas aqui, você sai correndo na frente muitas vezes e eu fico para trás. O Senhor diz para você, deixa eu resolver, descansa em mim. Deixa eu pelejar por ti. Para quem é essa mensagem? Para quem é essa mensagem? Venha na frente, se foi para você. Teu coração está acelerado, não tenha vergonha. Pastor, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Que eu estou sempre na frente, botando Deus para trás. Mas é isso que acontece, não tenha vergonha não. Por isso que a tua vida não vai muitas vezes. Me perdoa te falar isso, tá, irmão? Não fica bravo comigo não. Deixa eu te falar, eu sou profeta para a tua vida hoje aqui. Por isso que as coisas não vão para você
Você tem saído disparado sem consultar a Deus, deixando Deus para trás. É duas pessoas aqui. Os irmãos podem vir sentir também no coração, podem vir, mas é duas pessoas precisamente. Eu quero fazer um desafio para você que está com um problemão gigante na sua vida, nas suas mãos. Você não sabe mais o que fazer. Dê um passo aqui à frente na fé que você tem em Jesus e diga para Ele assim: Senhor, eu já cansei. Fala com essas palavras assim, ó. Eu já cansei, agora eu entrego para Ti. Até agora eu tentei resolver do meu modo, do meu jeito, mas agora eu entrego para Ti. Engraçado, Deus falou comigo aqui, ó. É uma dessas duas pessoas que não veio para frente, que veio agora, meu filho, que está saindo na frente. Essa mensagem é para essa pessoa. Olha como Deus fala aqui. Você está vivendo uma vida tão mesquinha. Você está contando. Está como aquela viúva de Sarepta, catando alguns gravetos. O último azeitinho, a última farinha da panela. Isso no sentido espiritual, não no físico. Isso aqui é no sentido espiritual. E hoje você ouviu aqui, ó, que Deus tem riquezas para você desfrutar. À tua disposição. Deus disse: eu coloco à tua disposição essas riquezas para você. Você não precisa estar nesse estado, nessa situação, sendo que eu tenho riquezas para você. Tem coisas que você tem sofrido desnecessariamente, o Senhor fala para você, porque eu tenho riquezas para você e você não sabe. Você é filho de milionário e vive como mendigo. Deus está falando isso para você. Quero chamar os pastores aqui. Vem cá, os pastores. Os pastores, as pastoras, vem cá. Isso pode ungir aqui, pode pôr as mãos sobre a cabeça dessas pessoas, esses irmãos queridos. A igreja levanta as mãos para cá. Levanta as mãos para cá, fecha os teus olhos e diga assim: Senhor, eu entro nessa peleja com o meu irmão agora. Eu entro por ele agora, pela vida dele, porque eu amo meu irmão. Isso, fecha os teus olhos, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a clamar, clama, 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 clama em alta voz.